Né, podemos mais uma vez estarmos falando da palavra do Senhor, dar continuidade ao que o Senhor nosso Deus tem preparado para o seu povo, para a sua igreja, para os seus gemidos. E bom, irmãos, nesta noite nós vamos estar dando sequência. Nós falamos do capítulo 10 e o capítulo de número 11 de Apocalipse, e estaremos dando sequência de onde nós paramos. E nós não podemos desistir nunca, né? Sempre prosseguir até chegar ao céu. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo de número 11. Vamos ler só 2 versículos e vamos estar relembrando aqui algumas questões que foram faladas, algumas questões que foram abordadas e dando sequência. Livro de Apocalipse, capítulo de número 11. Vamos ler o versículo de número 3 e o versículo de número 4 somente. Que Deus abençoe você também que está assistindo por uma mídia social. Nós que aqui estamos no templo, com certeza Deus tem sempre o melhor preparado. Apocalipse 11, versículo 3 e 4 diz assim: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 cartiçais que estão diante do Deus da terra. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor. Bem, irmãos, falávamos do capítulo 10 de Apocalipse. Capítulo 10 de Apocalipse foi tratado, algo interessante que nós falamos na sexta-feira passada. O assunto, nós falamos muito sobre a revelação do anjo. O anjo ele faz uma revelação ali para João, aquele anjo que é descrito, de várias maneiras, um pé sobre a terra, um pé sobre o mar. Esse mesmo anjo, ele fala da 7ª trombeta que seria tocada. Nós vamos falar dela no livro de Apocalipse, está até uma imagem ali. Os irmãos aqui da multimídia estão na luta, mas nós falamos, isso acontece, as questões acontecem. Colocamos alguns slides, que é bom, algumas figuras que nós temos, até desse anjo mesmo que nós estávamos falando ali. Ele está com um pé na terra e um pé no mar, aí tem toda a sua característica, e o capítulo número 10 falou sobre isso. Não vamos ficar ligados ali não, mas é sobre essa questão. E também foi falado sobre o domínio de Deus, sobre todas as coisas, e a revelação do livrinho. Nós falamos ali, no livro de Apocalipse. Hoje, aí nós entramos no capítulo de número 11. Deixa eu ver, irmãos, enquanto for possível, pode até mostrar ali, só para mostrar para os irmãos. E se faltar multimídia? E se faltar energia? Irmãos, entenda uma coisa. Nós precisamos de Jesus, sempre de Jesus. A multimídia ou a tecnologia ajuda? Claro que ajuda. Muitas coisas que tem no século 21, a era pós-moderna, ajuda? Claro que ajuda. Mas o nosso maior ajudador é o Espírito Santo de Deus. O nosso maior ajudador é o nosso Senhor. Então, se nós ficarmos sem todo esse aparato, seja tecnológico, mas nós estivermos com o Senhor, nós estamos com a maioria. Você pode dar um amém? Glória a Deus. Alguns slides está sendo mostrado ali, que nós preparamos desde a aula passada. Para falar desse capítulo 10, falamos do capítulo 10. O capítulo de número 11, nós avançamos bem. E o capítulo de número 12, se for possível, eu faço um resumo, não posso deixar a ponta, mas faço um resumo e nós, se possível for, nós terminamos esses 3 capítulos. Aí essa figura, eu gosto muito de botar, quando eu vou fazer um assunto escatológico, não é a primeira vez que colocamos essa figura, a gente mostra uma porta aberta no céu, e essa figura, ela representa que está tudo, irmãos, o domínio de Deus está muito longe de nós, está nas mãos do Senhor. Como toda a Bíblia, todo o plano de Deus, ele tem um projeto, e esse projeto é o nosso Senhor Deus, que tem o domínio do início ao fim. Ele governa, não é o homem que vai mudar isso, não é a circunstância, não é o poder das nações, não é o poder de anticristo, ninguém vai mudar isso, se não for da vontade do nosso Deus. Então, eu até coloquei, mas vamos seguir mais à frente, se possível for. Eu quero falar do capítulo de número 11, e os irmãos têm toda a liberdade para estar falando,
fazendo indagações. No capítulo número 11, a qual nós lemos, e ali falar um pouco dessas... Nós falamos da medição do templo, a medição do santuário. Foi falado também do livro do profeta Ezequiel, capítulos número 40 a 42. No capítulo número 11 começa tratando sobre esse assunto. E lá nós vamos ver também Deus falando com o profeta Ezequiel. A Bíblia, irmãos, Apocalipse é o livro do desfecho, né? É o livro do finais dos tempos e revela muitas coisas. E muitas passagens desse livro está revelada durante toda a Bíblia, de Gênesis, né, até o livro de Judas, até as epístolas de Judas. Tudo que acontece no livro de Apocalipse já foi falado antes. Mas vamos lá. Das duas testemunhas, algumas questões que nós colocamos, só relembrando para nós darmos seguimento. As duas testemunhas, a Bíblia não descreve claramente quem são essas duas testemunhas. Se a Bíblia não descreve, nós também não temos que falar. Mas a palavra do Senhor ela dá algumas características que essas duas testemunhas, ou que esses representantes de Deus, eles têm ao longo do período da grande tribulação. Estamos falando do período da grande tribulação. A igreja do Senhor já foi arrebatada, está nos céus com ele, tem um período da grande tribulação, e logo, mais à frente será inaugurado o milênio. Então nós estamos falando desse período. No versículo de número 2, diz assim, 11, capítulo número 11, versículo 2, e deixa o ato que está fora do templo e não meças. Ali ele está falando daquela questão de medir, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aquela questão de medir, aquela questão do julgamento sobre a nação de Israel, aquela questão até da questão que desce amarga, por causa da desobediência. Agora no versículo 3, quando ele fala dessas duas testemunhas, e nós queremos continuar daqui, ele vai falando algumas características. Quais são as características? Nós já falamos que essas duas testemunhas elas estão vestidas de pano de saco, comentamos semana passada sobre isso. Elas também se lamentam pela situação de Israel, pela situação que está acontecendo com o povo de Deus. No versículo número 4, e aí nós vamos fazer uma passagem que está no livro de Zacarias 4:14, 11:4, diz assim, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Abra a tua Bíblia, Zacarias, livro dos profetas Zacarias, capítulo número 4, versículo número 14. Louvado seja o nome do nosso Deus. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 14. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, o que está sendo mencionado nesse momento, que está sendo revelado para o apóstolo João, lembrando que isso foi aproximadamente do ano 64 ao ano 70 da era cristã, o que está sendo revelado para ele já foi profetizado pelo profeta Isaías. Nós temos que sempre fechar a palavra do Senhor, para não ficar aquela questão, foi novo, está acontecendo agora, não. E o que está acontecendo lá? Aí nós temos que, muitas das vezes, ler o livro dos profetas para entender a revelação que Deus está falando lá na frente. Vamos seguir. Uma outra característica para nós avançarmos. Estamos no capítulo 11, né? Aí mostra a autoridade que ela tem, o 5 e o 6. E se alguém lhe fizer mal, fogo sairá da sua boca, devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. É dado autoridade a essas testemunhas. Versículo 6 diz que ela tem poder para fechar o céu e fechar a terra. E eles têm autoridade para não ser tocado, para anunciar a palavra, anunciar os oráculos, os mistérios de Deus nesse período de grande tribulação. No versículo de número 7, seguindo, e nós falamos disso. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Entenda uma coisa, e tratamos sobre isso. Só vai matar quando terminar o propósito de Deus na vida dessas testemunhas. Temos que sempre trazer para a gente. Se por um acaso Deus recolher um dos seus ungidos, como recolheu nessa pandemia, porque era um propósito do Senhor, do seu povo, sempre fazendo essa aplicação. Não foi porque Satanás venceu, ou porque a besta venceu, ou porque ele era maior, ou porque orou pouco, ou porque... Não, era o propósito do Senhor. É claro que, irmãos, o pecado, o salário do pecado, ele é a morte. Isso
na vida de Israel, isso na vida da igreja, na vida de qualquer um. Roberto está aqui hoje. Se ele começar uma vida de pecado, com certeza ele vai colher os frutos da morte. Então nós temos que entender esses dois paralelos. Se eu estou na presença do Senhor, não é verdade? Se eu estou na presença de Deus, então não há motivo para isso. Por favor, pastor. De obediência da parte daquele que serve ao Senhor. Então, enquanto ele estiver na obediência, o propósito do Senhor estará sendo cumprido, porque ele está na obediência de querer cumprir a palavra. Verdade. Agora, saiu da obediência. No caso das duas testemunhas, elas são fiéis à fidelidade ao Senhor. Então, vai se cumprir aquilo, vai acontecer o que acontece na vida dela, aquilo que Deus já tem um plano. Né? É verdade. Que só vai morrer quando ele deixar isso, com um propósito também que a gente entende só mais na frente. É verdade. Agora, tem pessoas que, hoje, estou botando para a gente aqui, que estão servindo o Senhor, mas não tem um compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com as coisas do céu. Então, ele vai sofrer as consequências daquilo que ele está deixando de fazer para o Senhor, aqui na terra. Com certeza. E o plano do Senhor não é alterado, não. Porque, na verdade, vamos supor, essa testemunha, nós como testemunhas de Deus, se nós não formos fiéis ao Senhor, não pense que assim, Senhor, eu vou te... Porque o plano de Deus, ele é perfeito. Deus, ele não vai sustentar o plano dele sobre a vida, nas nossas vidas. Nós somos privilegiados, fomos chamados para cooperar nesse plano. Mas se eu recusar? Tem um exemplo disso na Bíblia, irmãos? Primeiro rei de Israel, rei Saul. O profeta Samuel fala uma palavra muito interessante para o rei Saul, e eu fiquei meditando naquilo. Ele diz assim, quando Saul está com medo, até o irmão está indo e voltando, vou botar uma imagem aqui. Quando Saul fica com medo dos filisteus e ele oferece sacrifício. Quando o profeta Samuel chega e fala que assim, hoje Deus ia confirmar o seu trono eternamente em Israel. Mas ali mudou por causa da desobediência. E os planos de Deus mudaram? Sim ou não? Não. Porque Deus sempre tem o seu plano perfeito, ele sabe de todas as coisas. E se Saul obedecesse fielmente, Deus ia cumprir o seu plano. Isso é muito importante. Israel, você é a nação escolhida, é meu povo. Eu falo que assim, irmãos, não tem como sair da mão de Deus. Israel, você foi escolhido para anunciar as nações e quer ser modelo. Israel, eu não quero. Você vai anunciar. De uma maneira ou de outra, está sendo mostrado. Olha, irmãos, olha lá, olha, não brinca com Deus não, viu o que Deus fez com Israel? É um ensinamento. Roberto, você vai ensinar o Senhor. Igreja Jardim Nova Era, você vai ensinar o Senhor. Eu te separei para isso, para ser um instrumento. Eu não quero não. Aí se desvia da presença do Senhor, por exemplo. Eu não vou obedecer esses oráculos não. Aí quando nós estivermos numa situação deplorável, vai olhar para a gente e vai ser um ensinamento. Eu não vou fazer o que o Roberto fez não. Não vou fazer o que o João fez não, Maria fez não. Porque não tem como sair. E o propósito de anunciar sempre vai ser feito. Nós somos privilegiados, amém, igreja? Então vamos obedecer ao Senhor. Então, é muito importante. Quando acabar o testemunho, aí tem os propósitos de Deus. Como o pastor bem frisou aqui, quando acabar o testemunho delas, das duas testemunhas, no versículo de número 7, não é isso? Quando tiverem, aí eu até, quando der para ver, né? Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar. Acabou aí. Tem os propósitos para que eles passem pela morte, que todos morreram, né? Foi dado ao homem morrer uma vez, depois disso o juízo, né? E aí vão se encontrar com o Senhor. No versículo de número 8, vamos estar lendo e sempre, né, abordando. E aí depois de que eles morrerem, os seus corpos mortos, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Uma simbologia de duas cidades. Primeiro vão deixar eles lá. Isso é bem coisa do maligno, né, para querer expor. Isso é feito com o rei Saul. Rei Saul, quando é morto, o corpo dele fica exposto lá. Tanto que vão 2 soldados, Davi manda lá buscar e dá um enterro digno. É como se fosse um troféu, né? Para mostrar, olha, que nós fizemos. Então, eles estão querendo fazer isso com as duas testemunhas. E nesse versículo também, chama a atenção aqui que cidade que espiritualmente se chama Sodoma, uma cidade carnal que já passou pelo juízo, né? São duas questões gravíssimas. Onde foi crucificado nosso Senhor, ele não foi aqui, mas espiritualmente. Sodoma, uma cidade totalmente entregue às carnes,
totalmente entregue aos prazeres mundanos. Jesus, quando ele fala da sua volta, ele fala que assim, olha lá, para aquilo lá, vai ser assim, desse jeito. E a outra, o Egito simbolizando todo tipo de idolatria. Quando nós abrimos o Novo Testamento, idolatria é questão tão séria, tem pelo menos umas 4 listas. Pode ter mais, mas pelo menos 4 tem das pessoas que ficarão de fora. Aí se nós abrirmos a nossa Bíblia, vai estar lá Apocalipse 21:8, e ficarão de fora os tímidos, os covardes, vai dar uma lista grande. Se você abrir lá Apocalipse 22:15, mais à frente vai ser falado, ficarão de fora os cães e etc. E dá uma outra lista. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, a primeira carta do apóstolo Paulo, isso aí foi falado por João. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Apóstolo Paulo, se eu não me engano, vamos ler para não falarmos parafraseadamente. Abre a tua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Capítulo número 6, a partir do versículo número 9. Para não ficar nas minhas palavras, como esse fugiu, só para entender quando se fala de Egito lá. Um dos significados. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apóstolo Paulo falando. Aí depois nós vamos a Gálatas, apóstolo Paulo dá uma outra lista. Gálatas, capítulo de número 5. Pode abrir aí, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. A partir do verso 16. Ele também dá uma lista de pessoas, né? Ele vai dizendo ali, 16. Digo, porém, andai no Espírito e não cumpris a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Aí, versículo 18, ele vai dizendo, né? Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Agora, 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões. Ele dá uma lista grande. Invejas, versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca dos quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mais um grupo vai ficar de fora. Apóstolo Paulo deu 2. E o apóstolo João deu 2, Apocalipse 21:8, Apocalipse 22:15. Mas existe uma palavra que está nessas 4 listas. O idólatra. O idólatra ele está em todas as listas, seja apóstolo Paulo, seja apóstolo João, seja uma lista. O idólatra ficará de fora. Agora nós voltamos lá, aonde nós estamos, Apocalipse, capítulo número 11. Para nós entendermos aquela cidade, espiritualmente, versículo de número 8 que nós lemos, não é isso? Isso mesmo. 8. É Sodoma, aí que se chama. Aí tem 2 situações nessa Sodoma, concupiscência da carne. Nós sabemos todo o problema que estava em Sodoma, é só ler o livro de Gênesis lá, e o Senhor fala claro sobre isso, e ele cita isso nos evangelhos. E o Egito. Cada praga no Egito era um deus que era morto. Cada praga no Egito tinha que derrubar uma divindade, o símbolo do mundo, um símbolo bem idólatra. Claro que na plenitude dos tempos era a Grécia, né, com Areópago. Mas o Egito, ele simboliza todos aqueles deuses. Praga por praga, cada praga que vinha, além do objetivo de Deus mostrar o seu poder, ele levava ao vitupério ou à vergonha um deus do Egito, alguém que eles confiavam. Então, nós vamos vendo que os corpos ficam lá nessa cidade, aonde espiritualmente o nosso Senhor também foi crucificado. É um ponto, né? Aí, mais à frente, eu até coloquei no versículo 9. E os homens de vários povos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. O que está acontecendo naquele tempo, né? As 2 testemunhas, eles eram as lâmpadas que estavam ali, anunciando a palavra de Deus, não podiam ser tocadas. E o povo de Israel, aquela coisa toda, no meio da perseguição, fugindo. Então, não pode ser tocado. Sabe por quê, irmãos? A verdade, muitas das vezes, incomoda. Quando eles morrem, há uma alegria, né? Porque a verdade incomoda, a gente não podia fazer nada, mas agora ele morreu, tá vendo? Não está certo não, tá vendo? Não está isso não. Então, há uma festa. O texto vai dizer que várias nações e línguas ficam ali por 3 dias e meio, e não permitiram que seus corpos fossem sepultados, nos sepulcros. E os que habitam na terra regozijaram. Morreu quem estava trazendo a luz, morreu os que estavam trazendo a verdade, porque grande tribulação é um tempo de treva.
grande tribulação é um tempo de dificuldade. Nós respeitamos a todos que têm um outro pensamento, que a tribulação já aconteceu e etc., mas dentro da visão futurista, é o que nós entendemos, quando eu digo nós, não só essa igreja, mas muitas igrejas entendem, vai ser um tempo de muita dificuldade na terra, até de se ouvir a palavra do Senhor Deus. E quando se calam os únicos que traziam a vergonha, ou que traziam, a certa forma, a consciência, ou que mostravam os erros, há uma alegria. Uma outra coisa interessante, né? Eles ficaram ali por 3 dias e meio. A Bíblia faz, principalmente no livro de Apocalipse, faz muito uma linguagem figurada e uma questão de números. 3 dias e meio. Foram 3 anos e meio. 3 dias e meio. Olha só, irmãos, o tempo. Aí eu coloco até uma observação. Porque a vitória do mundo, ou o período da grande tribulação, ou o período do reinado das trevas, entre aspas, que está tudo no domínio de Deus, mas com a permissão de Deus, é muito curto. Porque às vezes a gente pensa que estamos passando uma dificuldade, não vai acabar, isso é muito curto. Aí o apóstolo Paulo fala que assim, olha, a leve e momentânea tribulação, né, que está sobre a nossa vida, há de revelar em nós um peso de glória. Ele fala uma leve e momentânea tribulação. E olha que aquele homem foi preso várias vezes, aquele homem naufragou, aquele homem apanhou de mangual, tomou 3 vezes, 39 chibatadas menos uma, e ele fala que assim, isso é uma leve e momentânea tribulação, perto do que Deus vai revelar na minha vida. 3 dias e meio ali, um triunfar, mas o Deus tem uma eternidade para passar comigo. Então é uma leve e momentânea tribulação, o que as 2 testemunhas estão passando, o que o povo de Deus está passando, e até mesmo o que Israel vai passar naquele período, porque depois aqueles que creem no Senhor entrarão num tempo de glória, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguindo, e por favor, irmãos, igual a semana passada, podem falar. Versículo 11, sempre fui colocando ali, eu estou passando ali, tá, está ali. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Depois daqueles 3 dias e meio, de triunfar, que estavam regozijando no versículo 10, estavam alegres pela morte dos homens de Deus, dessas 2 testemunhas, Aí o que eles viram? Viram que o Espírito de Deus, Deus colocando eles de pé. Olha, irmãos, 3 dias e meio. Vamos pegar esse sentido simbólico. 3 dias e meio de prova. 3 dias e meio, teoricamente, de uma derrota diante do mundo. 3 dias e meio diante de uma dificuldade. Mas o Espírito de Deus há de colocar de pé. Vamos fazer uma aplicação? Vai colocar aquelas 2 testemunhas, mas o Espírito de Deus nos coloca de pé. E Ele vai dizer, vem para cá que eu tenho um lugar preparado para você. Vem para cá que eu preparei um lugar para você. Desde antes da fundação do mundo, você não vai ficar prostrado. Você é meu, você vai estar comigo. Não podemos ouvir um glória a Deus? Isso é importante, porque no meio de toda essa dificuldade, nós estamos vendo Deus agindo com o seu cuidado com o seu povo. A igreja está no céu, tá, irmãos? Mas Deus tem os seus eleitos, tem os seus escolhidos. A igreja está no céu, nós cremos nisso. Mas o Israel está aqui, o povo de Deus, e Deus ama ele, ama o seu Israel, ama o seu povo. E Deus quer levantar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Deus por isso. Então isso é interessante, e nós fazemos essa aplicação na nossa vida, os momentos de dificuldade que nós passamos. Que parece que vai durar a eternidade, parece que vai durar muito tempo. Eu falei uma coisa, quando eu estava ministrando um outro estudo, um outro sermão, sobre Caleb. Eu não sei, pode ter, mas eu não me lembro na Bíblia de um homem que aguardou tanto tempo, 45 anos, e alcançar uma promessa. É claro, irmãos, tem coisas que Deus falou na nossa vida há um tempo atrás, Deus falou assim, e as coisas vão indo, Mas ele está firme. Aí ele chega lá com 85 anos, Josué 14, e fala que assim, eu ainda estou forte. Como ouvi a palavra naquele dia lá em Cade Barneia, o homem de Deus falou a respeito de mim e de ti, está falando com Josué. Estou forte como naquele dia, como hoje. Parece que foi um negócio que foi no começo. Há 45 anos atrás, estou forte para entrar e tomar. Sabe o que ele está falando? Continuo crendo na palavra, continuo aqui para tomar a bênção. Não são 3 dias e meio, não são 1 ano, são 45 anos, e louvado seja o nome do Senhor. Fica forte, irmão, fica firme. Deus tem um projeto. Deus tem um projeto com o seu Israel. Deus tem um projeto com a gente, a sua igreja.
Vamos ficar firme que nós vamos chegar lá para a glória do Senhor. Mas o mundo está rindo, deixa o mundo rir. Mas o mundo está regozijando, estão chacotando do crente, estão falando de Israel, estão falando, deixa falar. E vamos continuar anunciando. 2 testemunhas, né? Aí simbolicamente, vamos continuar falando, olha, é tempo. Como o anjo falou lá no capítulo número 10, nós vamos entrar aqui, olha, está acabando o tempo. Essa foi lá o anúncio da 7ª trombeta, está acabando o tempo. Deixa eu ver se a gente consegue aqui, irmãos. Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Está acabando o tempo. Tu imagina as 2 testemunhas, todo mundo, vocês são malucos, isso é coisa de Noé, né? Não muda, né? A história é sempre a mesma. Você está maluco, Noé, vai chover, vai inundar, vai levar todo mundo. Eu coloquei isso aqui, ó, uma ampulheta, olha, está acabando o tempo. E as 2 testemunhas estão falando, você é doido, Noé, você é doido, 2 testemunhas, você é doido, cristão. Aí lá no meio da grande tribulação, olha só o império, agora tem marca, acabou as guerras, o nosso Messias chegou. Está acabando o tempo. É tempo de voltar. Isso aí que o anjo fala no capítulo 10. Fala lá que o tempo está próximo. Que tempo? O tempo de eu reunir todas as coisas. Aí agora vai vir o quê? A trombeta, a 7ª trombeta, ela foi anunciada no capítulo de número 10. Mas não falam dela no capítulo número 10. Ela é falada no capítulo de número 11. Aí sim ela é falada. A partir do versículo de número 15, é falado. Vamos ler essa parte? A partir do capítulo número 15, é tocada. Vamos entender isso aí. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraiva. Então, vai sendo tocado trombeta após trombeta. Irmãos, tem 3 coisas que acontecem no Apocalipse, muito semelhantes. A abertura dos selos, aí ele começa ali, vem os cavaleiros do Apocalipse, e vai revelando também algumas coisas, a questão da visão dos mártires, etc., já foi falado. Depois vem o toque das trombetas, as 7 trombetas, e tem as 7 taças da ira de Deus. A gente só tem que entender que essas questões acontecem na grande tribulação. Entendeu? Naquele período ali. Vai começando a grande tribulação, no início da grande tribulação, no meio, porque são perspectivas que nós vamos olhando. Porque quando nós terminamos de ler esse texto aqui, ele já está falando o quê? Ele já está falando do domínio de Deus, já está falando de uma entrada no milênio. Mas nós estamos no Apocalipse 11. Nós estamos no Apocalipse, capítulo número 11. Como é que pode isso? É claro que nós entendemos o livro de Apocalipse, mas sabemos que muitos fatos eles vão acontecendo simultaneamente, né? E os outros capítulos vão dizer isso. Então, a 7ª trombeta, ela é tocada. Vai vir mais um juízo? Porque a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, cada uma ia vir um juízo pior do que o outro. Mas na 7ª, não. Quando o anjo fala lá no capítulo de número 10, o que o anjo falou? Vamos ler. E viu um anjo forte que descia do céu, vestido de nuvem. Deixa eu ver qual é o versículo que ele fala. No versículo 3, ele pede para selar o que os trovões falaram. Versículo 4, sela. Agora, versículo 5, deixa eu ler aqui. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, nós falamos do tempo, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Então, bom, isso aí o anjo falou lá, não aconteceu. Agora no capítulo 11, no versículo 15, tocou. E aí, qual foi o segredo de Deus? O domínio de Deus sobre todas as coisas é revelado. Não só no céu, porque Deus ele reina. Mas aqui na terra, quem é que estava aqui com uma certa influência, com uma certa força naquele período da grande tribulação?
e até hoje nós entendemos, o príncipe deste mundo, que é chamado muitas das vezes. Quando é tocada a 7ª trombeta, acabou para ele. Por isso que nós temos que entender que aqui está fechando. Mesmo que eles não vão ver da taça, vão ver da mulher, aqui está fechando. Isso aconteceu dentro do contexto. Ele fecha. E o que acontece ali? Ele perde esse domínio aqui. Quando é que ele perde esse domínio? Isso a gente vai ver lá em Apocalipse 19, que é inaugurado o milênio. Acabou, você não está dominando mais não. Aonde que ele vai estar? Ele vai estar preso. Lá na frente, quem estiver falando disso vai falar, poxa, mas falta o 12, o 13, o 14. Todos esses períodos vão estar dentro desse período da grande tribulação. Amém? Então é essa a questão. A 7ª trombeta, na escatologia cristã, as primeiras, eu vou depois mostrar de onde eu tirei também alguns pensamentos. As primeiras 6 trombetas são usadas para como servir de um alerta para os pecadores. Até no mundo. Até isso que está acontecendo aí. Não é assim? Até o mundo. Jesus... Porque o mundo, de certa forma, ele sabe, né? Jesus está voltando. Olha só como é que está a violência. Porque, de certa forma, ele sabe dos sinais, né? Porque a igreja está aí falando. E aí vão vir as pragas, e olha só, olha essas catástrofes, sempre quando acontece. Aí o que? É de anúncio. Agora a 7ª não, é de consumação. Acabou, reino milenar. Vamos julgar essas coisas. Batalha do Armagedon, vai ser falado mais na frente, etc. Reino milenar, acabou. Agora vai vir um reino milenar, Satanás preso. Foi dado todo o poder. Esse é o mistério, o segredo. Dizendo, graças te damos, Senhor. Aí, se nós lermos aqui, vai dizer que assim, o Senhor tomaste todo o poder nos céus e na terra. Não que Deus não tinha poder, mas ele agora consuma. Sai daqui, príncipe desse mundo. E pega um anjo, vai acorrentar ele durante 1000 anos. Vai ficar preso. Nós vamos estudar mais à frente as taças, mas vai saber que esse desfecho da 7ª trombeta, irmãos, então a 7ª trombeta, a 7ª taça, esses selos, essa questão vai estar toda ali dentro do período da grande tribulação. Aí, eu até coloquei algo aqui, a 7ª trombeta não traz nenhuma praga com ela, pelo contrário, uma revelação. Ela é tocada de forma que a glória é dada a Deus, e seu reino, eu coloquei entre parênteses, milênio, é anunciado, é dado. Consumou, acabou o tempo. Quem é que está voltando lá? A igreja voltando com o Senhor e anunciado. É o perfeito julgamento de Deus. Quando acontece esse versículo aqui, já foram derramadas todas as questões. Nós vamos ver lá na frente. Eu até botei algumas passagens para nós olharmos. Abre aí rapidinho. Apocalipse 8:1 é o 7º selo. Apocalipse 11:15 e Apocalipse 16:17. Vamos fazer só uma leitura. Apocalipse capítulo número 8, versículo de número 1. O 7º selo. O 7º é a perfeição. Quando é aberto o 7º selo. Diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Né? Aí ele vai apontar para as 7 trombetas. Fez o silêncio. Vamos lá. Apocalipse 11:15 nós acabamos de ler agora. E o 7º anjo trocou-se a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino deste mundo viera a ser do Cristo. Bom, lá há um silêncio. O que vai acontecer? O reino desse mundo voltou do Senhor. Apocalipse 16, versículo 17. Para não falar errado, vamos lá. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grandes vozes do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Olha só que interessante. Aí depois ele vai falar algumas coisas. Nos 3 finais do 7º selo, da 7ª trombeta e da 7ª taça, há uma consumação. Está feito, está consumado. Terminei um trabalho, julguei esse povo. O julgamento perfeito de Deus sobre essa terra, sobre esse povo que recusou, sobre o seu Israel, que vai ter que se dobrar diante dele e invocar. Nós vamos ver isso ali à frente, para ser salvo. Vai ter que invocar. Aí há o julgamento das nações também. É uma outra questão para nós entrarmos no milênio. Você está entendendo? Diga um amém? Glória a Deus. Colocamos uma imagem, né? É bom para a gente ter. Claro que isso é só uma figuração. A terra ali embaixo. E o 7º anjo, né, tocando a sua trombeta. Deixa eu ver aqui. Irmãos, olha, eu conversei com o Anderson, mas nós vamos fazer. Vamos fazer porque vai dar tempo. Porque o Anderson falou, você vai indo, mas nós vamos ter que fechar isso. Então o capítulo 10 e o capítulo número 11 também vai estar falando desse juízo. E o capítulo 12 também fala, ele está dentro desse período aqui, período de perseguição, que vai haver. Da mulher e do dragão. Vamos botar aqui no capítulo número 12. É isso mesmo, aqui ele termina
capítulo 11. Antes de você botar, deixa eu botar aqui uma imagem. Deixa eu mostrar o assunto. Bom, qual é o assunto no capítulo 12? Para a gente resumir, a perseguição do dragão e a mulher, o nascimento do filho varão ou do filho homem, dependendo da versão como é que está aí, e a batalha no céu. São essas três coisas principais que vai tratar nesse versículo, né, nesse capítulo. E nós vamos estar falando e conversando sobre ele. Deixa eu ler um pouquinho aqui, pelo menos até o versículo número 6. Vamos ler por parte. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E lançou-se sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Versículo 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Li essa passagem aqui, deixa eu ler um texto interessante, para a gente falar desse livro de Apocalipse. Isso eu tirei até um comentário do nosso livro também, o livro do Cetadver, que fala sobre isso. A mensagem do livro de Apocalipse, nós bem sabemos, abrange passado, presente e futuro. Isso já foi falado, Apocalipse 1,19 retrata sobre isso, já foi falado. Em especial no capítulo 12, onde aborda esse princípio, chama-se passagem parentética ou exceções. O capítulo de número 12 específico, nós vamos ver algumas passagens que já aconteceram, né, que estão acontecendo em futuro, dentro do capítulo número 12 do livro de Apocalipse. Porque ele vai dizendo antes e depois, mas no 12 ali nós vamos ver essas situações. Só para entender, do versículo 1 ao 5 já aconteceu, nós vamos trabalhar, algumas partes já aconteceram. Versículo 6 vai acontecer na segunda metade da grande tribulação, nossa visão futurista. Por que na segunda metade? É a mulher fugindo, nós entendemos dessa maneira, e conforme o autor também. Do versículo 7 ao 17 é que vai estar acontecendo na grande tribulação como um todo. Então é interessante a gente ver, claro, que a nossa linha interpretativa é futurista, como já foi falado aqui antes. Nós entendemos, agora vamos pegar os textos bíblicos, né? Coloquei uma imagem ali, não dá para ver muito bem, mas é uma mulher, né, vestida de sol, com o sol acima, né, com a lua aos seus pés, e um dragão com 7 cabeças e etc. Né? Aí, claro, quem seria essa mulher? Vão surgir algumas questões sobre essa mulher. A Bíblia fala claramente, provavelmente é Israel ou a igreja. Por quê? Nós vamos ver isso. Uns vão defender que é a igreja, outros que é Israel. Nós vamos ver os textos bíblicos, o que ele pode dizer. O dragão. Não tem muita questão de quem é o dragão. Todo mundo fala quem é esse dragão vermelho. É uma questão até cultural. E o filho do homem, ou o filho varão, também há uma certa questão. Mas alguns versículos bíblicos nós vamos abrir e vamos ler. Primeiro versículo, vamos falar um pouco dessa mulher. Capítulo de número 12, vamos ler aqui o próprio contexto. A partir do versículo de número 13. Nós estamos no capítulo 12. Eu já aproveito para falar dessa mulher e vamos falar a partir do versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Você vai ver que tem hora que chama ele de dragão, outra hora de serpente, referindo ao Éden. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Versículo 17 é bem claro. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse versículo 17, alguns vão dizendo, poxa, será que não é a igreja? Será que é Israel? Vamos entender uma coisa. Isso aqui está acontecendo aonde? Na grande tribulação. E nós entendermos que a igreja está onde? Nos céus com o Senhor. Mas vamos ver um outro versículo. Romanos 9, versículo de número 27. Carta do apóstolo Paulo
aos Romanos 9, versículo de número 27. Você achou? 9, 27. Vai falar de um povo, né? E é o povo que vai estar encurralado. Vou ler só o versículo número 27. Né? Se a gente ler todo o contexto, é bom até ler todo o contexto. Mas vamos ler o versículo 27, que tem outras passagens aí para nós lermos. Diz assim: também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Interessante. Aqui no versículo de número 17, vai dizer que ainda vai ter um remanescente da semente. Ainda tem um remanescente nesse período. Um remanescente lá em Israel, que vão acordar na grande tribulação. E esse remanescente, ele vai ser perseguido, nós entendemos dessa maneira. E esse remanescente, ele vai estar encurralado. Por quem? Pelo dragão, que vai usar todos os poderes desse mundo. O texto diz que ele abrirá da sua boca e sairá água para tudo que ele puder fazer para pegar a mulher. A mulher quem? Que gerou o filho varão, que nós vamos mais à frente falar sobre esse texto. Que gerou o filho varão para quê? Para que venha pegar ela. Mas o texto vai dizer que o remanescente vai acordar no período da grande tribulação. Porque tem muitos... foi feita uma pergunta às vezes para mim, mas o judeu que acredita em Cristo... Bom, entenda uma coisa, a partir do momento, seja gentil, seja judeu, nós cremos em Cristo, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. É claro que nós sabemos disso, mas é sempre bom, né? A pessoa fez uma pergunta, não é uma questão que esse judeu vai estar no céu, não, ele deixou, não é que ele deixou de ser judeu como nação, mas ele passou a ser a igreja de Cristo. Quando nós estamos falando de um remanescente judaico, povo de Deus, que não reconheceu até aquele momento, correto? E estava pensando que o anticristo era o Messias enviado, e ele vai acordar, não é o Messias, não é esse que nós esperávamos, vai ter aquela grande perseguição, aquela luta, o dragão vai fazer tudo que for possível para pegar esse remanescente. Eu não estou falando aqui de desviado ou aqueles que ficaram para trás. O texto está dizendo do povo de Israel. É claro que haverá salvo, já foi falado sobre isso. Apocalipse 7, a partir do versículo 12. Mas estamos falando desse remanescente que está encurralado e vai clamar ao Senhor. Porque se não clamasse, mais à frente nós vamos ver o outro texto. O Senhor diz assim, olha, se eu não abreviasse aqueles dias, não sobraria ninguém. Mas por causa dos escolhidos. Aí é outro, mas quem é o escolhido? Quem vai estar ali naquela situação? Vamos lá, vamos abrir agora Gênesis, só para a gente trabalhar um pouco desse texto da mulher que nós falamos. Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Porque aqui há uma visão muito interessante. Isso aqui são os sonhos de José. José tem um sonho muito interessante. E esse sonho, ele também, de certa forma, é retratado lá na frente. O primeiro sonho de José está em Gênesis 37, eu não coloquei ali, mas está no versículo número 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso os odiaram ainda mais. Versículo 6, e disse, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Peço que vocês nos ouçam. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam, e se inclinava ao meu molho. Esse é o primeiro sonho. Então, quer dizer, ali os patriarcas, ali, né, os filhos de Jacó, já estavam meio nervosos, né? Aí ele conta aquela situação do sonho. Parece, muitas das vezes, que esse sonho é de José, né? Mas você vai vendo um sonho de Deus. Não é um sonho, é o sonho de Deus na vida de José. Porque nós estamos aqui por causa de quê? João 5,39, capítulo Colossenses 1, a partir do versículo 15, para testificar da glória de Deus. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, se acontece alguma coisa na minha vida, é para me mostrar a Deus. Está acontecendo com José, ele não está entendendo. Primeira coisa aconteceu aqui na terra. Nós bem sabemos, depois ele tem um sonho, ele é levantado como um governador, um dos tipos de Cristo. José é um dos tipos de Cristo, porque a Bíblia ela só tem tipos de Cristo, está repleta disso. E lá nos tipos de Cristo, as tribos de Israel, que são os irmãos dele, se prostram diante dele. Correto? Mostrando, e lá aconteceu aquilo lá, diante de José. Não, um tipo de Cristo. Você é um tipo de Cristo. Então, se prostrando, Deus está mostrando como é que são as coisas. Mas ele teve um outro sonho. Ele já teve esse sonho e os irmãos ficaram chateados. Por quê? Porque via ali os patriarcas, ou as 12 tribos de Israel, que ele seria, dele também sairia tribos, né? Por causa do pecado dos irmãos mais velhos, é uma outra questão.
e sairiam tribos, e viu se prostrando diante dele. Mas no versículo de número 9, diz que ele teve outro sonho. Diz assim, ó, foi isso que nós colocamos aí. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse, eis que tive outro sonho. Aí ele vai falar, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E cortando seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste, porventura? Aí foi a interpretação do pai, né? Porventura, viremos eu e tua mãe, teus irmãos, inclinar-se perante ti, porque o negócio estava com as tribos de Israel. Aí ele tem um sonho, né? Que lá na frente, olha o que Deus está mostrando, né? Está mostrando para José o que vai acontecer lá na frente através do sonho. Teve um sonho que via o sol, essa imagem. A única questão que ele vê, que a gente olha diferente, né? Que fala 12 estrelas, né? Não é isso? No texto, lá em Apocalipse. E ali são 11 estrelas. Ele está se vendo no negócio. Todos vão se inclinar diante de mim. O pai já corta logo. O primeiro é aqui em terra, correto? É a grande batalha. O segundo é uma batalha que vai acontecer no futuro, aonde não só os patriarcas, mas todos, pai, todo Israel vai ter que se inclinar, porque quando essa mulher, quando o dragão se levanta, está essa mulher, né, vestida de sol, com o sol em cima, com as luas embaixo dos seus pés, correto? E ela, num gesto ali, no sonho dele, se inclina, não a José, se inclina ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um sonho no início, como governador, e um sonho no fim, lá perto, lá de Deus instaurar todas as coisas. Por quê? Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Aí todo mundo ficou chateado com José. Claro que eles estavam pensando que era uma questão daquele tempo. Até o pai que amava José, naquele momento o pai fala que assim, que é isso, meu filho? Não é só seus irmãos, não, todos nós, todos vão ter que se dobrar diante de Cristo. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Não é só pai e mãe, é toda a nação de Israel. A igreja já está de joelho dobrado no céu nesse momento, porque já recebeu o galardão. E lá no final, aqueles que não conhecem o Senhor vão ter que se dobrar. São 3 vezes que vão se dobrar, não é isso? Primeiro o tribunal de Cristo, nós se dobramos hoje, louvado seja o nome do Senhor. Depois Israel vai ter que se dobrar, e depois os gentios, aqueles que recusaram a mensagem de Deus, vão ter que se dobrar. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Aí José, ele tem esse sonho, e isso aí mostra claramente que é um tratar com Israel, a mesma figura, porque é Israel que vai se dobrar nesse momento, é Israel que está dizendo lá em Romanos 9, 27, que vai invocar o nome do Senhor, porque é ele que está em aperto, que o Apolo fala que o remanescente vai invocar, né? E nesse momento, José tem um sonho do futuro. Irmãos, é muito interessante isso, que às vezes Deus está falando algo na nossa vida. Semana passada até citei aquela mulher samaritana, e de imediato traz uma bênção para a gente. Mas a longo prazo, Deus, ele não fala só comigo. Quando ele fala comigo, ele está falando com uma multidão. Quando ele fala contigo, ele está falando com uma multidão. Quando ele age na vida do pastor Luciano, ele está agindo na vida de uma multidão. Ele não vai agir só na questão, não, vou agir só na vida do Roberto, abençoar o Roberto. Não, através dele, através do João, através da Maria, através de Salomão, através de cada um de nós, ele vai falar uma multidão. Deus sempre quer falar para quem está disposto a ouvir. Quem tem ouvido, ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouco desse dragão, né? Não tem muita questão, não há muita dúvida de quem é o dragão, né? É chamada da antiga serpente, e nós bem sabemos, e o próprio texto diz isso, Apocalipse 12, versículo número 4, aí vai dando algumas características, né? O dragão vermelho, eu estava vendo até uma questão histórica, arqueológica, que as pessoas da época estavam entendendo bem o que é isso. Para nós, muitas das vezes, nós temos que buscar várias questões culturais. Mas vamos aqui. Descrição do dragão, 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, tragasse seu filho. Bom, essa leitura aqui já vai revelando, né? Que esse dragão, aí mais à frente, versículo de número 14, pode ir, já, vamos pegar aqui o 14. E foram dado asa à mulher, 2 asas, asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Opa, então esse dragão é a serpente. Essa serpente esteve lá no Éden.
Nós já sabemos, Gênesis capítulo número 3, é o capítulo da queda, ela está lá. E ele faz uma outra revelação, que esse dragão, a sua cauda levou até essa parte. Nós bem sabemos que quando ele é precipitado, ou na sua rebelião, o poder influenciador do dragão é sério, irmãos. Todos nós temos que respeitar isso. A gente vai ver uma questão dessa batalha de, não é respeitar ele com temor, não. É não tentar, é não proferir juízo, é não ser uma criança. Não é isso que o arcanjo Miguel faz lá na batalha? Que o Senhor te repreenda. Está repreendido no nome de Jesus. Não, está debaixo do meu pé, faz essas gracinhas. A Bíblia não fala para a gente fazer esse tipo de coisa. Então, nós não devemos fazer. Medo dele? Não. Estamos falando com autoridades espirituais, nós temos que chegar e falar o que Deus mandou nós dizermos. Basta isso. Está repreendido em nome de Jesus, sai dessa vida em nome de Jesus, sai dessa família em nome de Jesus, que seus planos sejam frustrados em nome de Jesus. Eu não vou ficar falando, vem cá, você não tem casa, você não tem chave, até porque a Bíblia não nos orienta a dizer isso. Até porque nós não devemos brincar com questões espirituais. Eva, somente, ele estuda muito. A Eva, lá no Éden, ele estudou, falava isso com o seminarista, e ele não sabe da nossa intimidade com Deus, da tua intimidade com Deus, e ele já pergunta para Eva. Não foi assim que Deus disse? Se a gente ler lá em Gênesis 3, ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta para ela. Porque eu estou querendo saber o que está acontecendo, ou como está acontecendo. Nós sabemos que ele dá o derredor, e aí Eva começa a falar. Qual é a orientação que a Bíblia dá? Não converse com a serpente. Não brinque com a serpente. Não brinque com as coisas de Deus. Ah, mas eu estou na presença do Senhor e esse demônio me acredita. Não brinque com essas coisas. Está repreendido em nome de Jesus. É isso que a palavra de Deus diz. Saia da minha vida, saia da minha família. Deixa essa coisa. Então é assim que funciona. Então já mostra claramente que é ele. Porque ele no céu de glória antes da fundação do mundo, os anjos na presença de Deus, ele conseguiu convencer a ter essa parte. Ele tem algum poder para persuadir, para convencer. Por isso que é dado, não converse, não brinque, deixe isso para lá. Não é para ter medo, vou ficar com medo aqui. Não, nós somos do Senhor, amém? Nós estamos no Senhor, amém? Mas eu não preciso ficar também afrontando. Ou fazer como Jesus, eu não preciso ficar tentando o Senhor Deus. Quando ele falou, se joga aqui abaixo, não. Isso é muito interessante também, quando se fala desse dragão. E muitos têm caído porque brincam com o dragão. Eu vou fazer um comentário. Na Segunda Guerra, quando eu vejo essas passagens, eu lembro, na Segunda Guerra teve uma batalha, né, e a gente chama da Batalha de Pearl Harbor, né, e o que aconteceu? Que os Estados Unidos entrou na guerra. Aí a frota japonesa, eles vieram abaixo do radar, não é isso? Com a frota de aviões. E o que eles fizeram? Kamikaze. Jogaram em Pearl Harbor, base americana. Os Estados Unidos acharam aquilo uma afronta enorme. Morreram muitos soldados, lançaram 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki. Fizeram agora 72 anos, se não me engano. Quando soltaram aquelas bombas lá, que foi a primeira vez na história que foram soltadas aquelas bombas e não soltaram mais, tinha um imperador no Japão. E o imperador no Japão, ele era mais seguido do que Hitler. E quando o imperador soltou a primeira bomba, quando os Estados Unidos soltou a segunda bomba, o imperador falou, olha, nós nos rendemos. E as pessoas que eram seguidores falaram assim, que isso, imperador? Aí tem um documentário histórico que fala sobre, que isso, imperador? Como é que nós podemos nos render para os nossos inimigos? Ele fala, não, peraí. Eu não sabia que o meu adversário tinha uma arma dessa. Ele falou isso. Eu não sabia que o meu adversário... Então, quer dizer, eu entrei num negócio porque eu não sabia. Está entendendo, irmão? Nós somos do Senhor. Então, às vezes, a gente entra em coisa que a gente não sabe. Claro que a gente sabe que ele está derrotado, mas ele tem uma certa força. E daqui a pouco acontece alguma coisa. Aí, como foi falado aqui pelo pastor Salomão no começo, às vezes pela falta de obediência, e a gente abrevia um tempo que a gente não sabia, ou que ele tinha uma certa autoridade para fazer isso, ou que ele poderia fazer isso. E a gente sabe o que aconteceu lá no Japão. Aí as pessoas se renderam, o imperador, eu me rendo. Que isso? Se a gente ficar mais uma semana aí, os Estados Unidos vai destruir o Japão. Ele vai acabar com a nossa nação. Porque eles já lançaram 2 bombas, morreram instantaneamente. Então, para essa questão de batalha espiritual, é muito sério nós atentarmos para isso. Mas vamos lá. Deixa eu ler mais um versículo aqui. Apocalipse 20, versículo número 2. Isso aí vai ser falado mais à frente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Bom, aqui, para não ter mais dúvida quem é, o texto já diz, amarrou é ele mesmo. Então, não tem mais, só para a gente entender quem é que está perseguindo a mulher.
Vamos ler um outro texto ali. Agora, falar desse filho homem. Apocalipse 12, versículo número 5. Diz quem é esse filho varão, em algumas versões, e outro homem? Não, não diz. Mas vamos ver alguns textos. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Bom, isso já é uma descrição bem clara. Bom, primeira questão aí, né? Esse filho homem, mas é os remanescentes, são os filhos de Deus. Bom, vamos olhar o texto. E deu um filho homem que há de reger todas as nações. Bom, já começa, com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Então quer dizer que ele tem trono. Ele tem trono, esse filho homem, e também há de reger as nações. Bom, já começa a ficar bem mais claro. Apocalipse 2, tentar usar bem o livro de Apocalipse. Mas eu penso diferente. Bom, nós respeitamos todos, né? A Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, ela respeita todas as visões escatológicas, mas tem que ter um texto para a gente analisar isso. Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Deixa eu abrir aqui. Hoje eu trouxe uma outra Bíblia. 26 e 27 vai dizer assim, ó. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então poderia ser. E com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Bom, ele vai dar um poder, mas ele, o Senhor, é ele que tem esse poder, ele que tem essa autoridade. Ele vai dar essa autoridade a alguns. E o outro bem conhecido, Isaías 9, profeta Isaías. Irmãos, pode falar. Isso aí todos nós conhecemos. Vamos olhar o texto. Porque o texto, ele sempre revela algo. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Nós lemos muito esses versículos quando Sexta-feira Santa, não é isso? Nós temos, ou no Natal, nós temos o hábito de ler, Natal, Sexta-feira Santa, e ali também traz algumas revelações. Vamos lá. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, o poder, o domínio. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Em algumas versões está maravilhoso Conselheiro. Todos os atributos da Trindade nós vamos ver aqui. Maravilhoso, Deus é maravilhoso. Conselheiro, o Espírito Santo de Deus é o Conselheiro e é o nosso Senhor. Deus forte é o nosso Deus poderoso. As pessoas falam que é o Deus Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, porque a Trindade é uma só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas esse menino nasceu. Esse menino nasceu. Aí, está dizendo que... Aí tem vários caminhos escatológicos, nós podemos ir para isso dentro da nossa visão mesmo. Mas diz que o dragão, ele fica tentando tragar, parando diante da mulher. E nós conhecemos que ao longo da história da semente da mulher, nós vamos ver Satanás, e principalmente com a nação de Israel, tentando parar. Seja de Moisés, da morte das crianças, seja na época do Herodes, o grande, na morte das crianças, querendo parar quem? Querendo tragar quem? O filho que vai nascer. Por quê? Porque os profetas já falaram. Os profetas já falaram que esse filho vai nascer. Lá em Gênesis 3, há dado uma revelação para a serpente. Nascerá um da mulher, e a sua semente. Ele já está, por mais que ele não tenha revelação de Deus, ele não é ignorante, ele está olhando. Eu tenho que parar, e vou fazendo perseguição. Só que na grande tribulação, o negócio aperta. Mas essa é a questão de perseguir a mulher. E nós conhecemos a história como história de Israel. Nós sabemos que é o povo de Deus que é muito atacado, muito perseguido no decorrer da história. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não, a perseguição do dragão, a mulher... Aí colocamos uma outra imagem, O dragão abre, é claro que isso tem vários sentidos. Ele abre a sua boca e sai um mar, um rio, para pegar a mulher. Tudo que for de recurso desse mundo, ele vai fazer. Aí tem uma passagem que eu queria ler com vocês, que nós já citamos, Mateus, Evangelho de Mateus. Nós estamos falando de Apocalipse 12. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo número 24. Esse versículo aí, o 21 e o 22.
Mateus, Evangelho de Mateus. Quem lê evangelista antes esse versículo, por favor? Eu bebo uma água aqui. Mateus 24, versículo 21, versículo 22. Vê se está certinho aqui. Pode ler, por favor. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, tão pouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. E olha só, irmãos, coisa interessante. Isso aqui nós estamos falando da segunda metade da grande tribulação. São 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, o cavaleiro branco, e 3 anos e meio de perseguição ferrenha. Se aqueles dias não fosse abreviado, né, não sobraria ninguém. Porque não é só Israel. Vão entrar algumas pessoas no milênio, mais à frente os irmãos vão estar falando sobre isso. Mas, por causa dos escolhidos. Bom, a igreja está onde? Israel está aqui, povo de glória, por causa deles, por causa do pacto, por causa da aliança, por causa do tratar com os patriarcas, por causa da palavra de Deus que passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de falhar, a minha palavra tem que se cumprir, por causa dele vou abreviar, eles estão encurralados. Já foi falado antes ali, né, que o Hades já foi pisado pelos gentios, ele não tem mais para onde, por causa do escolhido eu tenho que abreviar, e vem o Senhor com poder de glória. Mas a perseguição é serena. Então, o dragão ele vai ferozmente atrás da mulher, atrás do remanescente de Deus, do povo de Deus. Ainda mais ele sabendo que foi precipitado, que tem pouco tempo. Nesse tempo, o dragão atuando efetivamente na terra, vamos colocar dessa maneira, porque são dias terríveis. No versículo de número 21, o evangelista antes leu, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. São tempos difíceis, tempos muito difíceis, né, que Israel estará passando. Os que habitarem nessa terra estarão passando esse momento difícil, esse momento de dificuldade. Por que eles estarão passando esse momento de dificuldade? Porque estará sendo julgado. Porque olha só, irmãos, que coisa interessante. Falava isso com o seminarista. Os profetas, a palavra de Deus, ela vem anunciando de um tempo de arrebatamento, que nós estaremos na glória com o Senhor. Aí, carta aos Hebreus, capítulo número 11, ali no versículos finais, vai dizer que assim, que eles que dormiram sem receber essa promessa, mas aguardando com esperança, eles não podem, né, ser aperfeiçoados sem nós, né? Aí o escritor dos Hebreus está dizendo isso. E a geração dos cristãos que viverem, e eu creio que possa ser a nossa geração do arrebatamento, amém? Que viver isso vai ser um momento esplendoroso. Nós estamos arrebatados com o Senhor. Mas foi prometido a tantos. Todos aqueles que creram no Senhor, alguns adormeceram e não vão viver, talvez, o que nós possamos viver. Maravilhoso. Só que a geração, pelo contrário agora, a geração que tiver aqui, quando Deus derramar suas taças, das suas ilhas, o julgamento da ira de Deus, ela também vão colher um fruto de pecados, irmãos, de muitos e muitos tempos. É claro que quem morreu sem Deus vai ser julgado. Mas a geração que viver isso sem Deus, a grande tribulação sem Deus, experimentar, né, o lagar da ira de Deus, experimentar o estoque das trombetas, as taças da ira de Deus, ela também vai experimentar uma coisa terrível. Porque tudo que está acontecendo de mal, aquela geração vai ter que pegar isso. O julgamento vai ser individual para cada um. Mas aquela geração vai experimentar isso. Então, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Como o anjo falou, ainda dá tempo de se voltar para o seu Senhor, de se arrepender. Essa palavra seja para crente que, aquele que cuide que está de pé, pensa que está de pé, cuide que não cai. Então nós temos que nos fortalecer. Essa palavra é para um judeu, para um israelita, que está falando, ainda dá tempo de se arrepender e crer no Senhor. Essa palavra é para um gentil, para aquele que não conhece a palavra de Deus, e ainda tem que crer e se arrepender e entrar pelos portais eternos, porque Deus há de julgar essa terra. Mas nós, em nome de Jesus, estaremos triunfando com o Senhor. Você pode dar um amém? Glória a Deus. Então a palavra é para gentil, para Israel e para a igreja. Guarda o que você tem, né? Igreja de Filadélfia. Guarda o que você tem para ninguém tomar a tua coroa. Não é verdade? O que você tem? A presença de Deus. O que eu tenho? Não, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho isso. O que eu tenho? Eu tenho um ministério. É isso. O que você tem? Aí está a dizer lá em Atos, capítulo número 3, eu não tenho nem prata nem ouro. Eu estou dizendo que a gente não possa ter essas coisas, amém, irmão? Mas não é disso que está se falando, não. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
O que Pedro e João tinham, Deus está falando lá em Apocalipse. Guarda o que você tem. O que eles tinham? A presença de Deus, o selo da promessa, ser reconhecido como do Senhor. Nós temos que guardar isso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus é bom, irmão. Isso é maravilhoso. Vamos falar um pouquinho dessa batalha, né? Dessa batalha, que também está no livro. Abra aí, Epístola de Judas. Eu não botei aqui não, mas Judas fala alguma coisa, não é isso? Está lá em Apocalipse 12. Mas essa batalha, ela também é interessante, e nós já até falamos algumas coisas que é falada nessa batalha, porque nós temos que estar firme. É um versículo, irmãos, que é chamado, versículo de número, livro de Judas, a partir do versículo número 8. Vamos ler o 8 e o 9. E o 10, vamos lá. E contudo também, este semelhantemente adormecido contamina sua carne, rejeita a dominação e vitupera a dignidade. É mais o versículo 9. Diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou por iniciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, diz mal do que não sabe, e naquilo que naturalmente te conhece, como animais irracionais que se corrompem. Bom, é claro que não é necessariamente essa batalha, mas eu quero dizer o quê? De uma batalha que ele está, o arcanjo Miguel, contendendo com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Por quê? Moisés, ele o quê? Morreu, não morreu? Sim ou não? O texto diz que ele morreu, só não foi achado o corpo dele. Por isso que algumas pessoas falam que ele é uma das duas testemunhas. Não dá para saber. Não foi encontrado o corpo dele. Tu imagina, irmãos, o homem liderou uma geração para sair do Egito, pelo poder de Deus. Milhões e milhões de israelitas. Né? Passou 40 anos nas escolas de faraós, 40 anos no deserto, 40 anos liderando. Foi um dos grandes sinais. Se, por muito menos, já se consegue fazer idolatria gigantesca, não é isso? Seja no nosso país mesmo, né, com o catolicismo, seja até o islamismo. Imagina um homem poderoso como esse. Mas os propósitos de Deus, nós não podemos afirmar que só por isso. Foi escondido. Mas o que eu queria trazer aqui? Uma questão de uma batalha do arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel está batalhando. E o que nós temos que tirar de lição dessa batalha? Se não dissesse que tem essa batalha, é muito usado para batalha espiritual. Um texto bíblico para dizer, ó, existe uma batalha espiritual. É falado também lá no livro de Daniel. Né? Não é isso? É falado lá em Daniel que Satanás, desde quando você começou a orar, e eu estou aqui numa batalha, e o príncipe da Pérsia me impediu, e etc. O que mostra dessas batalhas espirituais? Nós temos que estar na posição de orar e clamar. Nós não podemos nos meter nisso além disso. O pastor Cláudio Lima falou uma palavra esses dias e disse que assim, imagina se Daniel para no 20º dia, né? Nós temos que continuar perseverando, irmão. Porque foram 21 dias de oração, né? Então, até onde Deus colocar a gente. Mas o que a gente traz de interessante? Quando está em batalha espiritual, e ali Miguel está, ele está contendendo, ele mesmo não resolveu proferir mensagem de desagrado, como nós tínhamos falado aqui, ou de afronta. Ou você não tem casa, o Senhor te repreenda. Está repreendido, sai para lá. Não quero saber disso, estamos falando do arcanjo Miguel. Não estamos falando de que muitas linhas entram até num caminho meio, né, complicado, por causa desse anjo de guerra. Né? Então, vamos ter uma sabedoria de viver, o quê? Clamando, como Daniel, buscando a presença de Deus e agindo com racionalidade. Sem ser um irracional. Qualquer questão de batalha espiritual, qualquer propósito que nós entrarmos nessa vida, porque ela existe. Tem esse texto aqui, tem o texto de Daniel 9, ela existe, é fato. Mesmo eu não vendo, só é a Bíblia falar, já é o suficiente para mim. Então nós temos que tomar também muito cuidado com essa questão. Vamos voltar lá para... Pastor Roberto. Por favor. Só para dar uma... Você falou sobre como ele, Judas aí relata que o arcanjo Miguel ali, ele começa a ter uma batalha com Satanás em relação ao corpo de Moisés. Algumas pessoas, né, alguns falam que assim, que acham que não se achou o corpo de Moisés, então não tem certeza se ele morreu. Bem, quando a palavra de Deus, o próprio Deus fala para Josué, o meu servo Moisés é morto. Então, se Deus fala isso, se o próprio Deus fala isso, então não tem que ter dúvida nenhuma. Achando o corpo ou não achando, Deus tem os seus propósitos que ele tem, como você ia citar aí.
que o diabo lutou por causa de quê? Porque se ele pegasse aquele corpo, com certeza o povo ia idolatrar ali Moisés morto um tempão. E Deus não quer isso. E Deus, por isso que ele, não vai fazer isso não, filho. Ele vai ficar comigo, o corpo vai ser enterrado, ninguém vai saber onde está. Então, mas se Deus falou, o meu servo é morto, está morto. Não tem como, não tem outra palavra, Deus falou. Então isso é importantíssimo, a pessoa ver. Porque tem uns que querem falar, não, aí alguns dentro do testemunho tem que ser Moisés, porque tal, o outro tem que ser Elias, porque não viu a morte, tem que ser Enoque porque não viu a morte. Aí ele tem que voltar a morrer. Então, todos aqueles que vão ser arrebatados também tem que voltar para morrer. Então, pelo amor de Deus, tem coisas que não dá para confrontar, não tem que pé e cabeça. Algumas coisas que o pessoal inventa. Ô, Roberto, também certeza. tem Pode falar. a questão da transfiguração, né? É. Que aparece lá Moisés e Elias, e o pessoal não consegue entender que eles foram levados a uma outra dimensão, embora estivessem no mesmo monte, mas ali se transformou numa outra dimensão. Ali não é uma pessoa morta que volta. Não, com certeza. Né? E aí ali vai simbolizar o arrebatamento da igreja, porque ali aparece Moisés representando o Antigo Testamento, a lei, né? E aparece Elias, que não morreu, simbolizando o arrebatamento, ou seja, das pessoas que não vão ter a experiência da morte, mas que vão viver uma outra dimensão. Então, de fato, mais uma vez ali, Moisés é morto. Com certeza. É porque as pessoas, muitas das vezes, é claro, todos nós, né, respeitamos isso, mas tem que ter o texto. As pessoas, como o pastor até falou, ela precisa de uma resposta, não precisa. A Bíblia, ela dá as características, o que faz, isso é o suficiente. Mas ela precisa justificar aquilo. Até onde a Bíblia não for, se tiver um texto claro, Moisés é morto. É claro que Moisés é morto. Deus falou isso para Josué, falou isso, mas as pessoas precisam desse tipo de questões para fundamentar a sua ideia. E aí, uma vírgula aqui, um S ali, no final das contas, a gente vai mudar muita história lá na frente. Então, ficamos com a palavra do Senhor, né? Isso é bem importante nós falarmos sobre isso, porque tem muitas questões sustentadas sobre isso. Até, muitas das vezes, tem pessoas que ficam vendo Miguel por aí. Não é o propósito, né? Mas isso tem que tomar muito cuidado, irmão. Estou vendo Miguel, estou vendo não sei quem. O que o Miguel veio fazer aqui, né? O arcanjo veio fazer... Não, ele veio me trazer uma mensagem, então mudou? Não tem lá, a Bíblia não explica, é outra questão. Mas, sabe, a empolgação, irmãos, a euforia vai trazendo esse tipo de coisa. Então, é complexo. Se eu não me engano, é Flávio José que ele vai falar isso, né? Ele vai falar que Moisés não morre, se eu não me engano, né? Ele fala que foi ocultado por uma nuvem e não acharam o corpo de Moisés. Aí ele fecha aí. Aí os judeus falam que Moisés não morreu. Aí fica nessa... Mas foi ele que levanta essa bola aí, Flávio José. Erradamente. Eu não me lembro se foi Flávio José. Agora, a Bíblia, né? E Flávio José foi um grande historiador judeu e nós estudamos história e outros, mas a gente tem que tomar cuidado com tudo, né? Tá o professor de história aqui, né? O pastor Luciano, então a gente tem que tomar cuidado com tudo. É a palavra. Moisés, irmão, nasceu diferente. Não é isso? Ele nasceu diferente? Nasceu nascimento lá, já foi tirado das águas, né? É um nome até egípcio, Moisés, por isso que a gente não vê nenhum nome, né? Dessa maneira, naquela morte lá que estavam matando as crianças. Moisés, ele tem uma vida diferente, como filho da filha de Faraó. Moisés, ele tem um tratar diferente quando ele vai construir a sua família lá em Midian. Moisés, ele tem um chamado diferente de Deus, né? Ele é chamado no meio de a sarça ardendo ali e não se consumia. Tira a sandália do seu pé e está no lugar santo. Moisés, ele teve, irmãos, uma caminhada diferente do seu ministério. E Moisés teve uma morte diferente. Deus sobe o Monte Nebo, vê a terra de longe, porque eu e você vamos ficar... Olha que Deus fala, eu e você vamos ficar aqui, Moisés. Acabou, ainda aparece lá uma visão futura no Monte da Transfiguração. Por que a gente quer mudar essa história, né? A gente quer arrumar alguma coisa. Moisés já teve a sua história, foi maravilhosa. Ele ainda, Deus ocultando, aí traz um outro ensinamento para a gente. Irmãos, era o Monte Nebo. Para Satanás, aquilo ali não é nada, ele investigar aquilo dali. Mas quando Deus quer, Deus vai falar que é assim, olha, ele está dentro ali da Assembleia de Deus, Jardim Nova Era, no coqueiro, e você não vai ver ele. Mas o que é isso? Eu já palmeei cada pedacinho ali daquela terra, porque eu guardei ele no esconderijo do Altíssimo. Quem está no esconderijo do Altíssimo não é achado por Satanás, louvado seja o nome do Senhor. É um negócio sério, né? Ele está contendendo. O que é isso, Miguel? Cadê ele? Deus não falou, bom, Deus não é mentiroso. Mas eu já vi lá, cada terreno daquele lá, pois eu não acho ele. É porque Deus não quer. Aí, olha, o problema das heresias é essa pessoa fica empolgada. Aí, não, sabe o que Miguel falou? Não, Miguel falou isso aqui, que o Senhor te repreenda. Aí já começa, né? Não, é que isso, é que aquilo outro. Acabou mesmo. Você está escondido, está no esconderijo do Altíssimo. Ah, mas eu quero ver. Ô, Satanás,
você vai ver no tempo certo as coisas do Senhor. Agora não. Vamos lá. Irmãos, vamos falar aqui agora um pouquinho, né? Porque desse filho varão. Tem a batalha do arcanjo Miguel. Eu queria voltar aqui um pouquinho no capítulo número 12 e falar um pouquinho do filho varão. Mas, para falar desse filho varão, nós já falamos de Isaías 9, versículo 6. Eu queria ler um outro texto, Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo número 2. Vamos lá, vamos ler um pouquinho esse versículo. Versículo de número 8 ao versículo de número 9. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Pode ler aí, por favor, evangelista, antes. Vou acompanhando, eu bebo uma água aqui. Isso. Filipenses 2, do 5 ao 8. Deixa eu ver se eu anotei certo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse filho varão nasceu, ou esse filho homem nasceu. Essa descrição aqui do apóstolo Paulo, é interessante para a gente falar desse nascimento, também não foi qualquer nascimento, irmãos. Mas entendeu? Não foi qualquer nascimento. Foi o nascimento do Senhor da glória nessa terra. Aí, nesse nascimento, o apóstolo Paulo, ele vai dando ensinamento para mim e para você, para cada um de nós, né? Ele vai dizendo assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve nele. Aí no versículo 6, que o vigilante antes leu, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É uma humilhação, é um esvaziamento. Irmãos, isso daqui é uma questão complexa. Porque o Adão, lá no Éden, ele conquistou para o homem o, entre aspas, livre-arbítrio, o direito de, eu posso fazer aquela coisa. Vem Jesus e fala que você tem que se esvaziar. Mas só que a natureza, o corpo ainda não foi glorificado. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, só que a nossa natureza, eu posso, eu faço, eu decido, eu tenho o direito de escolha, afinal de contas, Adão conquistou lá no Jardim do Éden, e etc., né? Essa parte aí. Mas quando nós vemos para Jesus Cristo, é por isso que haja um conflito. O que o João Batista fala? Importa que ele cresça e eu diminua. Mas o apóstolo Paulo vai além. Necessário é morrer. É até um conflito que há, né? Porque João Batista, eu já citei, não sei se foi no seminário ou aqui mesmo, porque João Batista fala, importa, João 3, versículo 30, se não me engano, importa que ele cresça e que eu diminua. Apóstolo Paulo fala, é necessário, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo tem todo aquele conflito e chega em Gálatas capítulo 2, versículo 19, ele vai dizendo. Só que João Batista fala que assim, esse negócio de crescer e diminuir, esvaziar, é tão complexo que Jesus, aqui nessa descrição, ele nasceu, não fosse igual a Deus, se humilhou e morreu. Ele cumpriu tudo, não foi só se esvaziando, morreu. A ponto de que, acabou, agora morreu e ressuscitei. A ponto do apóstolo Paulo, agora não, eu estou à imagem de Cristo. João Batista, ele tem uma questão ali, que quando ele está preso para morrer, o que ele fala? O seu discípulo, pergunta lá para ele, se é ele mesmo ou se vai vir outro. Peraí, João Batista, o senhor não havia falado, esse é o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, você não havia falado tudo isso? Mas porque ele estava só numa questão de esvaziamento. Aí Jesus manda a resposta? Jesus não manda a resposta, falou que assim, fala para ele que os coxos estão andando, não é isso? Não é assim? Fala para ele que os cegos estão enxergando, que vocês estão sendo salvos. É tipo que Jesus falou que assim, Jesus às vezes não dá resposta para a gente não. Senhor, o Senhor é na minha vida, o Senhor tem cuidado de mim, Senhor, o Senhor fala comigo. Fala para ele, lê lá, livro de João, capítulo número 2, manda ele ler lá, porque ele fala, o que Jesus falou, olha, vai lá, dá uma lida nos profetas de novo e veja, olha, entenda uma coisa, João Batista, entenda uma coisa, Roberto, entenda uma coisa, apóstolo Paulo, não é necessário sim você se esvaziar, você diminuir, mas quando você for diminuindo, você tem que cumprir isso aqui, porque o nascimento foi para isso, você tem que se humilhar até a morte o quê? Morte de cruz, de vergonha, mas você não vai morrer na cruz porque eu morri, você tem que pegar a sua cruz e simbolicamente entregar totalmente na minha vida, porque nós estamos falando que esse filho varão nasceu.
Estamos falando que ele tem autoridade, estamos falando que ele vai reger as nações, ele rege as nações, vamos falar que ele está no trono de Deus, mas quem quiser seguir esse caminho tem que seguir esse processo, não só se esvaziar, mas chegar até o fim e morrer para a glória de Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso, só que às vezes a carne não quer, se lembra, né? Lá no Éden foi conquistado, eu posso. Eu tenho direito. Aí a gente pega aquele versículo do próprio apóstolo Paulo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí se nós lemos o versículo anterior, mas eu aprendi a viver na abastança e na escassez. Aí depois ele fala, agora sim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque existe dentro de nós, irmãos, essa natureza caída. Muitas das vezes ela quer o quê? Levantar. Existe muito, por isso que nós temos que pegar nossa cruz, nós temos que viver essa morte. Ah, mas você está falando do nascimento, sim, a partir do nascimento já veio com um propósito. Essa humilhação para entender quem é que é esse filho varão, quem é esse homem, quem é aqueles que vão seguir esse caminho. Não é morrer mais ou menos, não é achar mais ou menos, é entender. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo tem uma trajetória, né, fantástica de ensinamento. É um dos maiores ensinadores do Novo Testamento, pelo Espírito Santo. É claro que tudo é por Deus, tudo é por nele, e para ele são todas as coisas. Mas ele começa, como é que começa falando? Não vamos falar começo, vamos falar de algumas falas dele, né? Romanos capítulo número 7. Bem é ele está dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal... O que ele diz lá em 1 Coríntios? Vamos ler alguns textos antes de passar, para não ficar nas minhas palavras. 1 Coríntios capítulo número 4, rapidinho. Versículo de número 4. Porque em nada me sinto culpado. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 4, versículo número 4. Vamos falando desse nascimento, desse filho varão, e vamos falar dessa humilhação, desse esvaziamento e dessa morte. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Bom, isso é o apóstolo Paulo declarando, né? Vamos para outro texto, Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo número 3, versículos de número 12, se não me engano, é bem conhecido, né? Ele diz assim, ó, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Cristo Jesus. E nada me sinto culpado, mas... também estou continuando prosseguindo. Romanos capítulo de número 7, nós já citamos, né? Ele está dizendo que o bem que quero fazer eu não faço, mostro sempre diante de mim. Agora vamos para outro texto. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo número 2. Deixa eu ver se o versículo certo. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Deixa eu ver aqui. Achar o versículo certinho, para nós não falarmos errado. Não viu, Gálatas... Ah, tá, não, capítulo 2, versículo de número 20. Diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Bom, Romanos 7, a gente tem que ir capitulando, né? Bem que eu quero fazer, eu não faço, mas sempre diante de mim. E 1 Coríntios capítulo 4, 4. E nada me sinto culpado, né? Mas quem me julga é o Senhor. O apóstolo Paulo falando. Aí nós fomos lá para Filipenses. Não que eu já tenha, Filipenses 3,12. Não que eu já tenha alcançado. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Mano, estamos falando de um homem já que já está, abriu igreja, já está caminhando. Gálatas, ele fala que assim, olha, já estou crucificado. A maturidade, né? Cristo vive em mim. Aí, segunda carta do apóstolo Paulo aos Timóteos, 2 Timóteo, capítulo número 4. Abre aí, para a gente fechar aqui esse entendimento desse nascimento. 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo número 7. Vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Bom, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Eu não me sinto culpado, mas o Senhor que me julga. Tudo palavras que o apóstolo Paulo foi escrevendo. Eu não alcancei nada.
Estou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Gálatas, capítulo número 2, versículo 20. Eu já morri. Eu morri. Olha a maturidade. Ele já foi além, morri. Quando ele chega lá no final do ministério do apóstolo Paulo, o que ele falou? Me dá a coroa. Ué, Paulo, você me dá a coroa, é minha. Já conquistei. Não somente a mim, mas todos aqueles que amam. Só quem ama dá um glória a Deus aí. Amém, irmãos? É nossa. Parece que aquela insegurança acabou, sabe, vamos caminhar. Eu vim, nós estamos falando de um filho varão, um homem que nasceu. Eu vim com um propósito. Olha Deus falando, né? Eu vim com um propósito. Aí nós falamos lá em Filipenses. Nasceu, é assim que tem que ser a vida do crente. Nasceu. Estamos falando do nascimento natural, não. Nascer em Cristo. Tem um propósito, tem uma caminhada. Tem um alvo, se aproximar mais do Senhor. Mas nesse negócio eu sei que eu vou ter que me esvaziar. João 3, né, versículo 30, João Batista, eu tenho que me esvaziar. E quando eu estiver bem vazio, eu tenho que morrer. O que é morrer? Minhas vontades, meu querer. Isso daí é o primeiro chamado que o Senhor fala lá em Mateus 16, 24. Aquele que quiser. Irmão, nós estamos falando de um céu de glória, estamos falando de Apocalipse, mas ninguém é obrigado. Quem quiser, aquele que quiser vir após mim. Primeiro mandamento qual é? Ah, irmãos, é amar. Primeiro mandamento é o quê? É dar uma oferta, é ajudar o pobre. Não, primeiro mandamento, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira coisa que eu vou tirar da tua vida, aquele que quer morar no céu, é o que o Adão conquistou, é ter vontade, é ter querer. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz. O que significa cruz? Significa que você tem uma caminhada, que significa que vai ter uma morte, mas significa que vai ter um céu de glória comigo, louvado seja o nome do Senhor. É o caminho. Aí ele explica isso lá em Filipenses. Aí nós estamos falando desse filho. Porque a gente vê esse filho, é dado tudo a esse filho. É dado tudo a esse filho varão. Sei depois de meus imitadores, o apóstolo Paulo fala, como eu for de Cristo. O Paulo está falando isso. Eu tenho que seguir esse caminho. Aí nós colocamos, né? O nascimento do filho varão, e o chamarão, aí é maravilhoso, conselheiro, nós falamos aí toda essa questão, já lemos. É o nosso Deus, é o nosso Senhor, que está regendo, que está no controle de todas as coisas, da minha, da tua vida, da nossa família, que ama o Israel dele, que está clamando, falando, Israel, você tem que se dobrar. Não tem jeito, porque o amor de Deus é muito interessante, as pessoas olham isso e estão vendo esses estudos, nossa, mas quanta destruição, nossa, mas quanta ruindade. Não é ruindade, é justiça. O amor de Deus e a justiça de Deus, não pense que o amor vai suplantar a justiça. Deus é justo, eu sou justo. Eu te amo, Roberto, mas eu sou justo. Eu não posso negar a mim mesmo. Né? Não tem aquele louvor, e às vezes nós cantamos até errado, né? Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Mesmo que eu esteja errado, tu és fiel. Sim, sou fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo, a minha palavra. Eu te amo demais, Roberto, eu sou fiel. Fiel a quem? A você? Eu sou fiel à minha palavra. Se você estiver na minha palavra, você entrará no céu de glória. E se eu não estiver... Eu te amo, nada pode separar, mas você vai ficar fora, porque eu sou justo, eu sou fiel, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. O pastor ia falar? Eu comecei a ler, pode falar, pastor. Eu só ia comentar, o psicólogo, doutor Augusto Cury, quando ele foi desafiado a estudar o homem Jesus, logo depois, ele foi desafiado, então ele começou a estudar. Depois que começou a estudar, ele começou a ver em Jesus uma pessoa humana que ele nunca viu nesta terra e que ele duvidava que fosse essa terra. Por quê? Porque através da vida dele, pelo que ele pesquisou, ele viu que ele é um homem perfeito, não tinha uma falha nele. Por isso que se converteu. Hoje ele segue ao Senhor, né, dentro dos padrões, e nós temos coisas maravilhosas de filmes que ele passa lá, como aquele que Dador de Sonhos e outros mais, fizeram muito sucesso. Então, ele se converteu vendo Jesus. Então, cumprindo aquilo que o Filipenses citou, né, que ele foi, se humilhou até a morte cruz, Jesus fez tão bem esse papel de pessoa humana que alcançou a perfeição que nenhum ser alcançou na terra, sendo homem. Ele, homem. Muito perfeito. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Mas é verdade, e é maravilhoso porque, irmãos, nós falamos do nascimento, né? Porque tem... 4 pilares, né? 4 pilares da obra do Senhor. O nascimento. Não estamos aqui para questionar Natal. Não, tem toda essa questão de Natal, isso tudo, e maravilhoso. Né? Todo Natal entra, mas o nascimento, ele nasceu. E foi uma luta. Nós estamos vendo aí o dragão, irmão, ele tentando impedir esse nascimento. Vamos ver no dragão, ele nasceu. Aí depois,
dele nascer, que está lá em Isaías, né? 9:6, igual nós lemos, ele viveu uma vida sem pecado. Tem isso? Tem. Carta aos Hebreus. Vamos abrir rapidinho, ainda dá um tempo para nós falarmos. Viveu, são os 4 pilares. Aí o pastor falando isso, né? Vem à nossa mente, 4:14, deixa eu ver. Ó, vamos lá. Visto que temos um grande sacerdote. Isso, não é isso? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retemos firme a nossa confissão. Aí, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, foi tentado, mas sem pecado. Olha só, foi tentado, mas sem pecado. Então, foi tentado em tudo. Foi tentado, mas sem pecado. Então, ele nasceu, olha só que maravilhoso, viveu uma vida sem pecado. Aí vem a obra da expiação, que é o outro pilar, Isaías 53 já trata isso. Morreu por mim e por você e por toda a humanidade de todos os tempos. E aí a gente tem que fechar, né? A obra da consumada ali sim, e ressuscitou. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. Se ele não tivesse ressuscitado, nós estamos aqui de balde. Ele usa esse texto, né? Então ele nasceu, olha só, viveu sem pecado, morreu, expiou a sua vida por nós na cruz do Calvário e ressuscitou. Olha aí os 4 pilares da obra de Cristo. Aí, quando ele chama cada um de nós, né, ao novo nascimento, que ele vai dando aquela instituição, ele fala, você, Nicodemos, tem que fazer o quê? Nascer de novo. Aí vai seguir o meu caminho. E demais o quê depois? Viver uma vida sem pecado, santificação. Tem que ver assim. E aí? Aí o que vai acontecer? Você tem que morrer, não pelo seu pecado, morrer nas suas vontades, morrer no seu querer, pegar a sua cruz e me seguir. E o que vai acontecer depois disso? E aí você vai ressuscitar, você vai morar comigo na glória, porque não turbe o vosso coração com as aflições desse mundo. Na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim não teria dito. Tem lugar para quem seguir esse caminho. Nascer, viver sem pecado, santificação, não é isso? Morrer para esse mundo e ressuscitar em glória com o Senhor. A Bíblia, irmãos, a gente vai pegar vários textos, vai dizer a mesma coisa. Vamos pegar Gênesis, Apocalipse vai dizer a mesma coisa. Aí tu vai para aqui, para Apocalipse 12, daqui está falando, olha, o filho varão, ele vai reger, ele tem autoridade, é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ela não muda. Claro que nós estamos falando de um momento específico com Israel e da grande tribulação. Mas aí a gente vai em Gênesis, vai lá e vai sempre dizer a mesma coisa. É isso que é a humanidade, e todos nós, um estudo maravilhoso desse, é para nos atentarmos, não é para botar medo, livro de Apocalipse é para botar medo, não é disso não, é para botar compromisso com Deus, é para botar compromisso com a palavra. Meu Deus, já passou, vamos lá. Então, irmãos, aí, depois eu vou passar para os irmãos, né, para o evangelista Anderson. Irmão, de onde você tirou isso só da tua cabeça? Não, está aqui, depois vai passar para os irmãos, Bíblia de estudo, né, conforme a nossa visão, né, da Scofield, corrigida, um manual de estudo, aí eu botei o livro do Seminário Cetagem para esse entendimento, e outros comentários, e outros que a gente vai vendo, por quê? É muito importante, é um livro, né? Nós sabemos que o livro de Apocalipse é complexo, né? São várias linguagens figurativas, passado, presente, futuro, várias linhas interpretativas, tem várias coisas que, muitas das vezes, traz uma confusão ou um pensamento diferente, mas a verdade é a Bíblia. Estudarmos ela com o Espírito Santo, não temos erro, não temos engano. Amém? Eu quero agradecer a Deus, irmãos. Tive essas 2 sexta-feiras, nesses 3 capítulos, né? Agradecer por essa igreja, seja na pessoa do pastor Salomão, no missionário Elizabeth, meu amigo, evangelista Anderson, meu professor, mestre Luciano, não é isso? Agradecer os seminaristas, todos nós. Por quê, irmão? Isso é um privilégio. Eu, conversando com a minha esposa, eu falei, filha, olha, livro de Apocalipse assim, é difícil as pessoas fazerem expositivo, né? A gente pode botar até tema. E a Igreja Assembleia de Deus do Coqueiro, ela está fazendo algo expositivo. E o mundo está querendo saber mesmo, irmãos. O mundo está querendo entender o que está acontecendo. Então, que Deus continue abençoando, me senti honrado, privilegiado de estar com os irmãos e que mais vezes possam acontecer, amém? Vou ficar assistindo lá, mando sempre um abraço, né, do nosso pastor Cláudio Lima, seja representando também a nossa igreja Deja, que somos igrejas irmãs, e feliz, irmãos, por estar aqui com vocês, amém? E que Deus abençoe a todos, eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Pastor Salomão, retorna a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Passar aqui. Depois eu pego ali.
Amados, é maravilhoso, né? Essa palavra, a cada sexta-feira, a cada culto que a gente ouve a palavra e aprende melhor ainda. Isso é maravilhoso. Podemos não somente ter a maior inspiração, que é no homem Jesus. Ele nos inspira como um ser humano, a qual ele se encarnou. E muitas das vezes falam assim, quando eu falava com alguns colegas de crente, mas Jesus venceu porque era filho de Deus. Eu falei, não. Jesus não venceu porque era filho de Deus. Jesus venceu porque determinou vir e cumprir aquilo e a missão pela qual ele veio para fazer. Então, e nos deu autoridade e poder para nós vencermos. Por isso, se você quer vencer, tem que estar em Jesus. Porque nele você consegue. Tudo, o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o pessoal se esquece que o versículo 12 fala o que tudo pode. Aprendi a ter fome, a padecer necessidade, a ter alegria, a ter tristeza. Em tudo estou instruído. Ou seja, ele aprendeu passando pelas provações da vida, servindo a Cristo. E se ele, que mandou nos imitarmos a ele, porque ele é imitador de Deus, devemos estar também entusiasmado para seguir aquele que é o nosso marco, que é Jesus, em tudo aquilo. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor, que Deus continue ampliando os seus termos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos entoando um hino para tirarmos oferta para a casa do Senhor, e é o número 423. Ele fala do que precisa. Em ti preciso mais. Jesus, preciso mais de amor, reino de Deus em meu coração, da compaixão, tu és o Senhor, de ti preciso mais, de ti preciso mais, do teu amor verás, sei que estás pronto para me valer, de ti preciso mais, Jesus, preciso mais de poder, dão do eterno Consolador, és o ardor que enche o meu ser, de ti preciso mais, de ti preciso mais, do teu poder verás, a tua graça vem me encher, de ti preciso mais, Jesus, preciso mais te imitar, com humildade e submissão, tua instrução eu quero guardar, de ti preciso mais, de ti preciso mais, da graça eficaz, sei que tu queres me conceder, de ti preciso mais, Jesus, preciso mais de ouvir no meu silêncio a voz de amor, que dá vigor para eu te servir, de ti preciso mais, de ti preciso mais, a tua voz verás, no meu silêncio sempre atender, de ti preciso mais, Jesus, preciso mais comunhão, contigo está em santo tabor, és esplendor, transfiguração, de ti preciso mais, de ti preciso mais, transformação verás, a tua face eu quero ter, de ti preciso mais. Que Deus abençoe, ficamos de pé, estamos orando para o término com o nosso pastor Luciano nesta noite. Eu e minha casa desejo oração.
som. A paz do Senhor para a igreja. Amém? Antes de nós orarmos, eu quero louvar a Deus pelo privilégio que nós tivemos de tê-lo, Roberto, aqui. Manda um abraço lá para a família Adeja, pastor Cláudio Lima. Essa família que é sempre muito carinhosa. Também me sinto muito em casa quando estou lá com vocês. Deus abençoe essa família, tá? Todo esse campo maravilhoso do Ministério Adeja. Aulas maravilhosas. O bom é que fica tudo gravado. Graças a Deus. Eu comentei com o nosso pastor Salomão, algo que é um lançamento do livro do nosso pastor Gil, né? E eu conversei com ele, nós fechamos uma data, pastor. Essa data é de 18/10, em outubro. Aí ele vai estar aqui conosco no domingo, trazendo uma palavra e também trazendo. Ele falou que se sente muito em casa, essa igreja a igreja mora no coração dele. São apenas algumas, 4 igrejas onde ele vai fazer esse lançamento em primeira mão. E vai trazer também junto com ele a sua esposa, Rejane Souza, que é psicóloga também, pedagoga, tem pós em psicopedagogia, em gestão e recursos humanos, e que também lançou esse livro aqui. Os dois estão fazendo lançamento praticamente juntos, que é A Mulher e a Saúde Emocional. Muito bom. A Rejane também é bênção. É lá pela CPAD, se eu não me engano, esse é o primeiro pela CPAD. Os dois. Mas os dois são bênçãos, né? Nossas vidas, eles são bênçãos demais. Mas vamos orar. Foi bom para você essa aula? Ficou gravada, nós podemos rever. Isso que é ótimo, né? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui, estudarmos a sua palavra, estudarmos o livro do Apocalipse, a revelação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez usou o teu filho para falar aos nossos corações, e a tua palavra nós sabemos que ela jamais voltará vazia. Senhor, o teu nome, ele continue sendo glorificado na vida de cada um de nós, da sua igreja espalhada por toda essa terra. Nos prepara mesmo, Espírito Santo, para o nosso grande encontro com o Senhor. Pois aqui nessa terra, essa não é a nossa terra, esse não é o nosso lugar. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. E logo, logo, um pouquinho só de tempo, o que há de vir virá e ele não tardará, e estaremos com o Senhor. Abençoe e continue abençoando a vida do evangelista Roberto, Senhor, a sua casa, a sua família, dando a ele sabedoria, e aonde ele falar, aonde ele instruir, que teu nome continue sendo glorificado, Senhor. Obrigado por cada vida aqui representada, por cada família aqui representada, aqueles que não puderam estar, que estão assistindo agora pela online, Senhor, ao vivo mesmo, juntamente conosco, e aqueles que virão depois. Abençoa cada um deles, que a sua casa, a sua família continue sendo guiada pelo nosso Senhor, pela sua palavra, porque Ele tem para nós aquilo que é bom, perfeito e agradável. Obrigado por estarmos aqui. A tudo e em tudo nós damos ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda as tuas mãos para frente. Que o grande e insondável amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de todos que aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diga: amém. Está terminado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe você na sua casa também. Tenha uma noite maravilhosa para a glória de Deus.